Oi, gente do bem. Vamos apoiar as publicações da Fundação Bezerra de Menezes? É só curtir, se inscrever no canal, ativar as notificações e compartilhar com os amigos. Simples assim. Contamos com o apoio de vocês. Amigos, boa noite. Hoje nós iremos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. Amai os vossos inimigos. O item 7 e 8. Se alguém te ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo para não resistirdes ao mal. Mas se alguém vos ferir na face direita, apresentai-lhe também a outra. Ao que vos quer demandar em juízo e vos tomar a túnica, dai-lhe também a capa. Se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminhai ainda 2000. Dai àquele que vos pede e nada negueis àquele que deseja que lhe empresteis. Essa passagem está em Mateus capítulo 5, 38 a 42. Os preconceitos do mundo sobre o que convencionamos chamar de questão de honra dão essa suscetibilidade sombria nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, a qual leva o homem a retribuir injúria por injúria, ofensa por ofensa, o que parece ser justo para aquele cujo senso moral não se eleva acima das paixões terrenas. Eis porque a lei mosaica dizia, olho por olho, dente por dente, lei em harmonia com o tempo em que vivia Moisés. No entanto, o Cristo veio dizer, pagai o mal com o bem. E disse mais, não resistais ao mal que quiserem vos fazer, mas se alguém vos ferir na face direita, oferece-lhe também a outra. Ao orgulhoso, essa máxima parece uma covardia, pois ele não compreende que há mais coragem em suportar um insulto que em se vingar. E isto sempre pela razão que o impede de ver além do presente. É preciso então tomar essa máxima ao pé da letra? Não. Não mais do que aquela que diz para arrancar o olho, se ele for motivo do escândalo. Repressão, mesmo legal, e deixaria o campo livre aos maus, que nada teriam a temer. Não se colocando freio às agressões, logo todas as pessoas de bem seriam suas vítimas. O instinto de conservação, que é uma lei da natureza, diz que não devemos entregar de boa vontade o pescoço ao assassino. Por essas palavras, Jesus não proibiu a defesa, mas condenou a vingança. Ao aconselhar para oferecer uma face quando a outra for batida, ele disse de uma outra maneira que não devemos retribuir o mal com o mal. Que o homem deve aceitar com humildade tudo o que se faz rebaixar o seu orgulho, que é mais glorioso para ele ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça que cometê-la. Que mais vale ser enganado que enganar, ser arruinado do que arruinar. É ao mesmo tempo a condenação do duelo, simples manifestação do orgulho, a fé na vida futura e na justiça de Deus, que não deixa jamais o mal impune. E a única que nos pode dar a força para suportar pacientemente os atentados aos nossos interesses e ao nosso amor próprio.
É por isso que vós dizemos sempre: olhai para o futuro. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos sereis feridos pelas coisas da terra. Meus irmãos, o nosso evangelho de hoje traz a lei de Italião, a lei mosaica que diz olho por olho, dente por dente. A lei de Italião, ela diz o seguinte: lei de Italião, em latim, lex talionis. Lex quer dizer lei, Italion, de talis, quer dizer tal, idêntico. Também dita pena de Italião. Consiste na rigorosa reciprocidade do crime e da pena, apropriadamente chamada retaliação. Na perspectiva da lei de Italião, a pessoa que fere outra deve ser penalizada em grau semelhante, e a punição deve ser aplicada pela parte lesada. Em interpretações mais suaves, significa que a vítima recebe o valor estimado da lesão em compensação. A intenção por trás do princípio era restringir a compensação ao valor da pena. A lei de Italião é encontrada em muitos códigos de leis antigas. Ela pode ser encontrada nos livros do Antigo Testamento, do Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Mas, originalmente, a lei aparece no Código Babilônico de Hammurabi, datado de 1770 a.C., que antecede os livros de direito judeus por centenas de anos. O rei Hammurabi foi responsável pela compilação dessas leis de forma escrita em pedras, quando ainda prevalecia a tradição oral. Ao todo, o código tinha 232 artigos a respeito de relações de trabalho, família, propriedade, crimes e escravidão. Dentre elas, a lei do Italião. Nós hoje temos diversas leis. Temos o Código de Trânsito Brasileiro, temos o Código Civil, temos o Código Penal, temos o Código de Defesa do Consumidor, temos o Estatuto da Criança e do Adolescente. Tais leis são leis civis, leis da terra. Mesma situação da lei de Italião na época. São as leis humanas que estabeleciam as regras necessárias naquela época, como as que temos hoje. E essas leis eram necessárias para conter principalmente a vingança, para punir os criminosos. Mas a vingança, porque ela pagaria, limitava a vingança. Se eu matasse alguém, eu tinha que ser morto. E parava por aí. Não continuava aquela vingança de um parente matando o outro, uma família se destruindo a outra. Então, parava por aí. Ela simplesmente sanava o crime. Pagou a dívida, pagou o crime. Então, a lei de Italião, na época, ela veio trazer para a humanidade daquele tempo os códigos de conduta que o povo precisava para viver. Então, ao contrário do que se pensa, que a lei de Italião ela é a lei da vingança, ela é uma vingança, ela é algo parecido? Não. Muito pelo contrário, ela veio para regulamentar a sociedade da época. E onde eu pagaria de forma igual ao mal que eu fizesse. Nada a mais.
E Jesus, quando Jesus veio, Jesus nos trouxe uma outra proposta. O Cristo nos propõe a perdoar, a amar, a sermos misericordiosos. Porque a justiça é divina. A justiça de Deus ela é igual para todo mundo, em todos os lugares. E ela não muda. Ela é imutável. As palavras de Jesus, naquela época, há mais de 2000 anos, elas são válidas pelo dia de hoje. Serão válidas daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos. Sempre prevalecerão. Serão as palavras que não mudam, porque Jesus é divino, foi enviado pelo nosso Pai e Ele trouxe para nós exemplos de amor, de justiça e principalmente de perdão. Quando se tem fé, acreditamos nessa justiça. Temos a certeza de que Deus cobrará todos aqueles que cometeram as faltas contra o outrem. O texto pede para que olhamos para o futuro. O texto diz assim: olhai para o futuro, quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, menos serei feridos pelas coisas da terra. Gente, nós estamos aqui de passagem. Essa passagem por aqui, por essa terra, é para que nós possamos aprender, nós possamos evoluir. Nós não viemos aqui para ficar para sempre. Nós viemos para aprender, para evoluir, para amar, para perdoar. Então, se nós somos capazes de compreender que somente através do amor, através do perdão e da caridade, nós conseguiremos alcançar esse futuro de qual nos fala o nosso Evangelho. Nós conseguiremos ficar acima das coisas materiais, onde elas nos alcançará com menos proporção. Quanto mais eu me afasto dos problemas da terra, menos eles me atingem. Então, meus irmãos, que possamos compreender que Jesus não veio destruir a lei de Moisés. Ele veio trazer a sua lei, a lei de amor, de caridade e de perdão. Que assim seja e assim será.